Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. José Eduardo Delfini Cansado, médico da Unimed Piracicaba, especialidade pneumologista. E o assunto hoje é muito importante. Vamos estar falando sobre asma. Você tem alguma dúvida? Quer esclarecer as suas dúvidas? Participe conosco. Olha o WhatsApp na tela para você participar. 991-41-1048. Doutor José Eduardo Delfini, muito boa noite. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Boa noite, Neto. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. E toda a turma aí trabalhando. É um prazer estar aqui com vocês, Neto. Muito obrigado. Você que está em casa pode participar conosco. Eu já abro aqui perguntando, doutor, falando um pouquinho da asma, né? O que seria a asma, né? Qual é o diagnóstico que a gente tem para asma? E é uma pergunta, acho que está em casa também, tem essa dúvida, né? Qual é a principal característica e o que é a asma? Bom, a asma, Neto, é popularmente chamada de bronquite. Existem vários tipos diferentes de asma. O que a gente precisa entender é que a asma é uma inflamação nos brônquios, que são os tubos que levam o ar lá para dentro do pulmão, e os brônquios irritados, inflamados, eles ficam sensíveis e fecham. Mas essa inflamação normalmente é crônica e precisa ser tratada cronicamente com uma medicação de manutenção para controlar essa inflamação e não ter crise. O grande problema é que as pessoas acham que é uma bronquitezinha, elas vão no pronto-socorro em crise, tratam a crise, melhoram durante um tempo, voltam a piorar. Infelizmente, a asma é um problema de saúde pública. Nós temos por volta de 10% da população, ou mais de 20 milhões de asmáticos no Brasil. E eu publiquei um trabalho em 2018 mostrando que 12% dos pacientes com asma no Brasil estão com a sua asma controlada. Ou seja, o resto da população, 88% dos pacientes têm a sua asma mal controlada, estão na emergência, estão internando. É a terceira causa de internação no SUS no Brasil. Puxa vida. Quer dizer, ou seja, só para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, se houvesse esse tratamento o adequado, que existe, né? E a gente está aqui para falar sobre isso, a gente ia diminuir até sobrecarga no sistema único de saúde. Né? Sem dúvida alguma. Existe um desconhecimento da população, de uma maneira geral, que é uma doença crônica e que deve ser controlada ao longo do tempo. Existem várias gravidades de asma. Tem gente que tem sintoma de vez em quando e que não tem função pulmonar alterada, não tem uma qualidade de vida normal. Agora, não é normal ter tosse, ter chiado no peito, ter falta de ar porque você tem asma. Se você tem sintoma, é porque você está mal tratado, está mal controlado. E é isso que você tem que entender. Não é para esperar uma crise agora no inverno, como nós estamos tendo várias infecções e desencadeando crise, ir no pronto-socorro e tratar somente nessa época do ano. Então, o que acontece é que o indivíduo, em geral, geneticamente nasce com uma predisposição para ser alérgico, e aí, frequentemente, ele tem rinite alérgica e tem asma. As duas são a mesma coisa. A rinite não é o nariz trancar, espirrar, coçar. Rinite é uma inflamação na mucosa. E essa inflamação deixa a mucosa sensível, então muda o tempo, entra em contato com produto químico, animal da casa, desencadeia a crise. Das flores pode provocar. Exato, também? Polinização é uma das causas de desencadear. No ambiente de trabalho, várias coisas, e assim por diante. Cada um tem a manifestação desencadeada por algumas coisas. Isso é genético associado ao meio ambiente, então. Existem tipos de asma, assim, que a gente poderia classificar? Tem numa escala para a gente poder entender? Tem uma que acaba sendo pior ou não? Existe a asma alérgica, que é a maioria que começa na infância. Grande parte das crianças que têm asma, que muitas vezes o pediatra chama de bronquite, mas é asma, some na adolescência até a idade adulta. Alguns voltam a ter de vez em quando, outros não. Existe asma não alérgica, existe asma associada à obesidade, existe asma associada a ocupacional, ao trabalho. Ao trabalho, no olha só. ambiente de trabalho, muitas vezes o profissional é exposto a várias coisas. Produtos químicos, Produtos químicos, solda, tinta, várias coisas que podem desencadear com cheiro, com inalação de poeira e cheiros, né? Esses são irritantes da via aérea e podem desencadear essa inflamação que faz então que os brônquios fechem. O problema não é só ter crise, o problema é que o indivíduo vai perdendo função pulmonar. Olha só. E na idade adulta, muitas vezes, ele tem uma capacidade pulmonar mais baixa por causa disso. Então, é importante, se você tem um quadro de repetição, de tosse, de chiado no peito, de falta de ar, não é normal.
procure um médico, porque existe tratamento, como você falou, e a gente vai falar mais para frente, eu acho que, em relação ao tratamento. Sim. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor José Eduardo Delfini Cansado, ele é médico da Unimed Piracicaba, né? Especialidade pneumologista. O tema hoje é a asma, tão importante. Né? Eu arrisco dizer que a nossa região é uma das regiões onde mais acontece isso. Claro que melhorou bastante, se a gente pensar 20 anos atrás, onde acontecia a queimada da cana, né? Eu acho que isso piorava a situação das pessoas que tinham asma, né? Claro que isso mudou bastante, mas a gente continua tendo situações, principalmente nessa época aqui. Quer participar conosco? 991411048. Pode fazer sua pergunta. Pois não, Maria. Ó, a gente já vai abrir para as perguntas, já estão chegando aqui. Mas antes, eu queria que o doutor comentasse como é que se desenvolvem as crises, doutor? E existem aí algumas possíveis prevenções? O pessoal fala, né, assim, a gente até quer saber se isso é real, né, alguns cuidados domésticos, vamos dizer assim, de congelar, né, o travesseiro, ou mesmo a higienização, né, justamente higienização no geral, né, referente à poeira, os ácaros, né, colchão. Como é que funciona, doutor? É possível uma prevenção ou amenizar? Sem dúvida alguma. Na verdade, é o que eu falei, o indivíduo nasce com uma predisposição genética e aí ele passa a ser exposto a uma série de coisas que ele não tinha na barriga da mãe. Com isso, ele é sensibilizado e passa a ter essa inflamação na via aérea que faz com que os brônquios fechem. Se o indivíduo é alérgico, tem determinados gatilhos, como a gente fala, que são exatamente isso, principalmente o ácaro, a poeira doméstica, o mofo, aspergilos, uma série de coisas que a gente acaba entrando em contato no ambiente da casa. Fumaça de cigarro é muito importante, é um fator muito importante, desencadeador, e aí a criança ou adolescente passa a ter essa inflamação crônica. Então, quanto mais exposto a coisas que você tem alergia, mais anticorpos contra aquilo você produz que vai atacar a sua via aérea. Alergia nada mais é do que uma reação exagerada do organismo. O organismo, em vez de produzir anticorpos só contra a bactéria, vírus, produz contra aquela coisa e ataca o próprio epitélio. Então, o nariz, você vai ter rinite alérgica, a mucosa tem uma inflamação. No bronco, você vai ter asma, porque é uma inflamação desencadeada pela exposição ao alérgeno e uma substância que o próprio organismo produz contra, mas que ataca o epitélio e desencadeia a inflamação. Então, quanto mais exposição, mais inflamação e pior é. Portanto, os cuidados domésticos são fundamentais, evitar essas coisas. A limpeza deve ser feita principalmente com vinagre e álcool, evitar produto químico. Produto químico é irritante, então, uma série de produtos que se usa normalmente, porque tem cheiro, amaciante de roupa, por exemplo, é muito ruim para aquela criança que tem hipersensibilidade, que tem alergia. Da mesma forma, fumar, nem pensar dentro da casa, né? E evitar infecções é muito importante também, porque é um gatilho importante. Nessa época do ano, as principais crises são ou porque o tempo está seco, ou porque está com resfriado, gripe, bronquiolite. São infecções que fazem com que essa inflamação aumente, a via aérea fecha mais e ela passa a ter mais sintomas. Você sabe, doutor, que eu boa parte da minha vida, né, 30% da minha vida, vivi em São Paulo, né? Sou de São Paulo, né? E era todo ano, 2, 3 vezes com problemas respiratórios. Tive pneumonia quando criança. Foi mudar para Piracicaba, cessou, assim. Então, eu considero muito a localidade que eu estava. São Paulo, né, tratando de poluição, de toda aquela situação. Estamos falando de 20 anos atrás, era pior ainda. Hoje tem controles, alguns controles, né? Mas era muito pior. Quer dizer, a região ela vai influenciar também nessa questão da alergia, do ataque dos brônquios, né? Eu acho que você não sabe da história, mas minha tese de doutorado na USP foi sobre o efeito da queimada da cana na saúde respiratória. Olha só. E depois desses estudos, esse, outro que nós fizemos em Ribeirão, 2 outros que nós fizemos em Araraquara, houve um acordo, né? Um termo de acordo de conduta da única com o governo do estado para antecipar o final das queimadas. Então a queima da cana-do-açúcar seria em 2021 nas áreas mecanizáveis e 2031 nas áreas não mecanizáveis. E aí, com esse acordo, né, com esses estudos mostrando o impacto disso, caiu para 2014 e 2017 nas áreas não mecanizáveis. Então eu tenho a honra e o prazer
né, de anunciar para você que não sabia, que eu fui um dos grandes autores dos estudos que embasaram o governo mudar a política e o setor. Hoje é mecanizado, hoje eu converso com o doutor Zé Coral muito bem, mas durante um tempo nós fomos até inimigos. Embora a minha família também tinha usina de açúcar, também queimava cana, mas também era ruim, não era porque a minha família que não era ruim. E é muito interessante porque daí, né, é uma questão de saúde pública, né? Quer dizer, é embasado totalmente aí a ação que determinou que não tivesse mais a queimada, mas além de tudo isso, a questão da saúde é também muito bem visto por parte de outros dos plantadores da própria usina, né? Que tem um controle maior. Você não se perde nada da cana, né? Quer dizer, tudo melhorou. E eu vou até fazer uma analogia aqui ao cinto de segurança, né? Durante um tempo a gente não gostava de usar cinto de segurança. E você que é mais novo, saiba, né? Os nossos pais, avós, a gente não gostava de usar cinto. E salva vidas. A partir do momento que entrou a lei, acho que foi exatamente o mesmo processo, vira a lei, há uma reclamação, mas depois a gente vê quantas vidas foram salvas pelo cinto e estamos falando do ser humano, mas e a natureza, né? E a poluição e tudo que gera, né? O descontrole das queimadas. Muito bom, parabéns, não sabia. Parabéns, doutor. Obrigado. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, você participa conosco aqui, viu? 991411048. Pode fazer sua pergunta, pode tirar a sua dúvida ao vivo. Pois não, Mar. Já temos várias perguntas aqui, doutor. Vamos começar com a do Leandro, ele está lá acompanhando o programa. Ele diz o seguinte: Maria, pergunta para ele, por favor. No passado, eu tive muitas crises de bronquite. Isso pode voltar com a idade? Perguntinha do Leandro. Eu não sei a idade do Leandro, mas provavelmente ele teve na infância e desapareceu, que é o caso muito frequente. Leandro deve ter uns 30, doutor, mais ou menos. 60%, 70% das crianças que têm bronquite, que têm asma na infância, até a adolescência ou a idade adulta param de ter. É a história natural da doença. Pode voltar a ter, como ele perguntou? Pode. Principalmente se o indivíduo começa a fumar. Vape é um problema. É o mais novo, mais nova praga do jovem adolescente. Sim, isso é um grande problema. É um perigo, é um problema. Um perigo tremendo. Infecções, por exemplo, você tem um resfriado, você tem uma gripe, você tem uma pneumonia, por exemplo. Isso pode fazer com que aquela inflamação que teoricamente desapareceu volte e você volte a ter crises. Então, você precisa prevenir exposição a coisas que têm alergia, tem que tomar cuidado com infecções, tratar adequadamente. Se for jovem, não tem indicação ainda de vacina, a não ser a Covid, que é muito importante, e a própria vacina da gripe que está disponível para todo mundo. É importante. Prevenir infecção é importante para prevenir que a asma volte. Estamos ao vivo, daqui a pouquinho a gente vai falar do medicamento que trata a asma também, sei que tem dúvidas sobre isso, a gente vai falar aqui ao vivo também. Mas vamos abrir novamente, população participando, aliás, de toda a região metropolitana, né? 22 cidades acompanhando o programa Piracicaba, agora 22 cidades aí participando, tirando suas dúvidas. Pois não, Maria? Olha aqui também a dúvida da Claudete, muito importante, aliás, o senhor acabou de falar do Covid, né, doutor? Ela diz: boa noite, doutor, tenho asma e depois que tive Covid, percebi que minhas crises ficaram mais constantes. Tem algum tratamento específico para pós-Covid, doutor? Bom, é muito interessante a pergunta. Eu vou me fixar na resposta em relação ao pós-Covid respiratório mesmo, porque pós-Covid envolve um monte de sintomas de outros órgãos também. É muito comum. O Covid é um vírus. E da mesma forma, como eu falei, as infecções respiratórias, principalmente virais, que ocorrem nessa época, e a Covid também é uma delas, pode fazer com que essa irritação, essa inflamação na via aérea fique maior e você passe a ter mais crises. Tem tratamento? Tem. Se você tem uma irritação, uma inflamação, o tratamento é um anti-inflamatório. Nós vamos falar de tratamento daqui a pouco, mas esse é o grande problema no Brasil. As pessoas não usam uma medicação para controlar, que é um corticoide inalado na forma de uma bombinha, e ficam usando só broncodilatador, só tratam os sintomas. Então, tem tratamento? Sim. Pode procurar um médico, um especialista, que eu tenho certeza que você vai melhorar dessas crises. Doutor, você falou do Covid, né, que são inúmeros sintomas, o Covid ataca várias áreas, mas é de suma importância, né, no caso da nossa amiga da Claudete, que falou que ela tem asma, piorou, mas realmente a gente entender que a ciência, ela vem justamente para amenizar
todo esse mal que está aí no mundo, né? Então temos que acreditar, temos que tomar vacina. Aliás, ficou alerta para você que ainda não tomou sua dose. A vacina da gripe foi muito bem lembrada. Estamos numa época que muitas pessoas gripadas, né? Quer dizer, tem que seguir as regras que são ditadas aí pelo governo, pelo Ministério da Saúde, né, doutor? Tem que se proteger. Se você não se protege, ninguém vai te proteger. E a gente tem um papel muito importante nisso, né? Como a Covid. A Covid não é mais um problema de saúde pública, mas é muito importante a gente estar protegido. Sim. Porque o risco de surgir uma variante, se o vírus continua circulando, aumenta o risco de surgir uma nova variante com o tempo e uma variante que pode ser mais grave. A gente não sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que se proteger. Existe vacina de pneumonia, existe vacina de herpes zoster. Então, várias vacinas que são importantes e que protegem, que salvam vidas. Ao vivo com o programa Piracicaba agora, são 19 horas e 25 minutos. Mais participação da população, tirando suas dúvidas. Pois não, Maria? Olha que pergunta boa também aqui, doutor, do Marcelo. Ele diz, boa noite, Neto. Maria, gostaria de saber se é verdade que se quem tem asma é bom praticar natação. Ah, tá, boa pergunta. Marcelo, excelente pergunta. Essa é uma pergunta, uma dúvida, né, que muita gente tem. Na verdade, a gente sabe hoje que a atividade física, o exercício, principalmente aeróbico, ele é anti-inflamatório. Quando a gente faz exercício, a gente produz citocinas que diminuem a inflamação na via aérea. Então, faz parte do tratamento de doença respiratória crônica e asma o exercício físico. A natação é boa? É boa, mas não é a natação em si, é o exercício aeróbico. Então eu sempre digo para o paciente, não adianta querer nadar se você não gosta de nadar. Você gosta de correr, você gosta de jogar futebol, você gosta de jogar vôlei, faz o que você gosta, que você vai fazer com prazer e faz parte do tratamento. Muito bom. Olha, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você pode tirar suas dúvidas. Hoje o tema é asma. Estamos conversando, né, sobre as causas, o tratamento. Você pode participar conosco. 2534-1234, 99141-1048. Pois não, Maria? Ó, a Rosa está aqui dando Olá, um alô. Rosa. Ela diz, boa noite, queridos, aqui é a Rosa. Quero dizer que eu faço uso da bombinha há anos e como o doutor falou, me dá conforto para conviver com asma com qualidade de vida. Obrigada. Aliás, doutor, a gente podia pegar o gancho aí do depoimento da Rose e falar um pouquinho desse material que o senhor trouxe para nos mostrar. Perfeito. Na verdade, como eu expliquei, a asma é uma inflamação. Então, o tratamento é a base de um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório que funciona para esse tipo de inflamação é cortisona. E não pode ficar usando cortisona oral. É muito comum a criança xarope de cortisona. Não melhora a tosse, dá outra semana de xarope. O adulto tomar cortisona oral. Isso tem muito efeito colateral. Quando eu uso a cortisona na forma de bombinha, a dose é muito pequena, é micrograma, diferente do miligrama. Então, apesar da dose ser baixa, como eu inalo o remédio e vai direto na via aérea que está inflamada, eu tenho um efeito anti-inflamatório muito bom, uma dose muito baixa, com muito menos efeito colateral ou praticamente nenhum, se você usar na dose correta. Então, é importante entender que a bombinha nada mais é do que a forma de inalar o remédio. Existem hoje mais de 30 tipos diferentes de bombinha, com vários remédios diferentes dentro da bombinha. Então, a base é um corticoide e, frequentemente, a gente usa um broncodilatador. Por quê? Porque o bronco está fechado. Sim. Então, quando eu uso um broncodilatador, ele abre e alivia a tosse, o chiado, a falta de ar. Mas se eu usar só broncodilatador, que é o que a maioria da população faz, passa o efeito do remédio e volta a fechar, de novo. Porque está inflamado. Correto. Então, eu tenho que tratar a causa, que é a inflamação, com o corticoide inalado e o sintoma com o broncodilatador para fazer abrir e não ter sintoma. Agora, você falou rapidamente, você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, usando o inalador, ou assim, a bombinha, né, que é muito conhecida, né? Bom, primeiro a gente tira o primeiro mito aí, que falar que a bombinha, ela vai causar problema. Pelo que você está falando, totalmente contrário, né? Quer dizer, você tomar um medicamento via oral, né, um xarope, um comprimido, ele tem que ter uma dosagem muito maior para chegar até onde tem que chegar. Quando você usa um aparelho desenvolvido para justamente chegar até os broncos de uma maneira direta, você vai inalar, você consegue usar menos medicamento. Então a regra é essa, quer dizer, cai por terra o mito de falar que a bombinha é coisa ruim. Não, o remédio chega rápido lá, exato. Ele fica mais tempo lá fazendo efeito, numa dose muito menor, então só existe benefício. Existe um preconceito contra a medicação inalatória.
Agora, a bombinha não é tudo igual. Como eu expliquei, existem vários tipos de bombinha e vários medicamentos. Os principais medicamentos são o corticoide, para tratamento de manutenção, e o broncodilatador. Agora, existe a bombinha famosa, que é em spray. Esse é um tipo de bombinha. Então, como é que usa essa bombinha? Isso é fundamental. Porque quando eu prescrevo um remédio inalatório, não basta prescrever o remédio, tem que ensinar a usar o dispositivo. Sim. É difícil inalar remédio. Não é igual engolir um comprimido, não é tão fácil assim. Então, quando eu uso uma bombinha em spray, a técnica correta é eu pegar a bombinha, chacoalhar essa bombinha, tiro a tampa, eu esvazio o pulmão, ponho na boca. Perfeito. Segura. 10 segundos. Isso. Perfeito. Então, quando eu inalo um spray, como já sai um jato com remédio, eu tenho que inalar lento e contínuo. Eu não posso fazer, porque gruda na garganta o jato, fica na boca e vai menos para o pulmão. Perfeito. Então, isso é importante. Quando eu uso uma bombinha em pó, existem vários tipos. Essa é uma delas que já vem pronto o remédio lá dentro. Basta eu abrir aqui essa bombinha e está pronto para usar. Então, eu esvazio o pulmão. Seguro mesmo o procedimento. 10 segundos. Solto, acabou de usar, eu fecho a bombinha e ela tem um marcador aqui avisando o número de doses. Olha só. Existem algumas outras bombinhas que são em cápsula. Essa é bastante usada, é a medicação normalmente prescrita no SUS. Então é uma bombinha que é uma cápsula. Você abre o dispositivo inalatório, coloca a cápsula lá dentro, fecha, aperta várias vezes esse botãozinho, que são 2 agulhas que vão entrar e furar essa cápsula, e aí está pronto. Esvazia o pulmão. Sem engolir. Segura só o ar 10 segundos. E aí solta. Então, cada bombinha tem um tipo de técnica inalatória e é importante, eu sempre falo para os pacientes, tem que levar em toda consulta a bombinha e ver usando. Porque frequentemente a gente ensina, passa um mês e o indivíduo está usando errado. Então, a técnica inalatória é importante. Existe bombinha em pó, existe bombinha em spray, vai depender do seu caso, o tratamento específico deve ser prescrito por um especialista que deve te ensinar a usar e checar se você realmente está usando errado. Antes de aumentar remédio, a gente sempre checa, porque frequentemente está usando errado, então não tem que aumentar a dose do remédio, tem que corrigir a técnica inalatória. Isso aqui eu não sei se vocês já viram, mas quem tem criança em casa, com certeza já usou. Né? É um espaçador. Nada mais é do que um prolongamento para aqueles indivíduos que não têm a coordenação motora para chupar e prender a respiração 10 segundos. Então, essa bombinha, eu pego o spray, eu chacoalho esse spray. Da mesma forma. Eu coloco lá atrás no dispositivo e acoplo na face. Perfeito. E aí eu solto o jato e fica respirando. Então, um idoso que tem Alzheimer, que tem Parkinson, uma criança muito pequena que não tem coordenação, ela não precisa ter coordenação. Deixa lá respirando 5 vezes e o efeito é exatamente igual de quem consegue inalar e prender a respiração. Então, existem vários dispositivos inalatórios. O que é importante entender, se você tem sintoma, não é normal. Não é normal ter asma e não poder jogar bola, andar de bicicleta, chupar sorvete. Não é normal. O normal é não ter sintoma. Se você está tendo, é porque está mal controlado. Deve ser revisto o tratamento. Estamos ao vivo aqui, um bate-papo muito interessante, a informação chegando para você, Dr. José Eduardo Delfini Cansado, médico da Unimed Piracicaba, especialidade pneumologista. Estamos falando sobre a asma. Você quer tirar alguma dúvida, quer conversar com o doutor? Pode escrever, mandar áudio, fique à vontade. Pois não, Maria, diga. Vamos lá para a pergunta também que chegou do Ricardo, e olha só, é uma pergunta muito importante. Só um detalhe, olha o que é de pergunta ali, abre um pouquinho do lado, Maria. Aqui, ó. Ó como é que tá tudo verdinho ali do lado, chegando bastante pergunta. Pois não, Mar. Ele diz, olá pessoal, eu sou fumante e às vezes tenho falta de ar. Isso pode ser asma, doutor? Aí a pergunta. Muito boa pergunta. Existe muitas vezes uma dificuldade de diferenciar se é asma ou se é uma bronquite pelo cigarro, por exemplo. Então, o indivíduo que fuma, em geral, se ele tem predisposição, depois de 20, 25 anos que ele fuma, ele começa a ter tosse, pigarro, chiado no peito, falta de ar, que são sintomas muito parecidos com os sintomas da asma. Então, assim, se você nunca teve nada na infância, começou a fumar, já é adulto, possivelmente já é bronquite pelo cigarro.
Fumante ou ex-fumante tem que ir no pneumologista todo ano. Tem que fazer avaliação. Hoje a recomendação é fazer, inclusive, tomografia de tórax todo ano. Não mais raio-x para pesquisar nódulo de pulmão. Então, mesmo que você parou de fumar, a recomendação é todo ano, durante 15 anos, continuar fazendo tomografia. Parei de fumar hoje, durante 15 anos eu tenho que ter esse controle ainda. E se você fuma, então, e tem sintoma, como o Ricardo, por exemplo, a recomendação é procurar um pneumologista, fazer um teste de função pulmonar, que é um exame que você assopra no aparelho para medir a capacidade pulmonar e ver se os brônquios estão fechando, fazer o diagnóstico correto e introduzir tratamento. Bom. Se você fuma e tem sintoma, é porque você tem doença. Então, deve ir atrás, pesquisar e tratar adequadamente e até buscar ajuda para parar de fumar, né? Que é o ideal, Que é o ideal. E você falou sobre esse cigarro eletrônico que eles estão falando também. Isso também é um perigo tremendo, né, doutor? Muito. É um perigo realmente muito grande, porque o cigarro eletrônico, ele produz uma fumaça, um vapor, numa temperatura muito alta. Isso libera partículas extra finas e ninguém sabe exatamente qual é a composição de cada cigarro. Como não é legalizado, não existe fiscalização em cima da produção. Então ninguém sabe quem está vendendo isso e o que tem dentro disso. Então surgiu como uma opção nova aí de tabaco, principalmente em países desenvolvidos, porque tem gosto bom, não tem cheiro. Então com esse apelo colorido, então o jovem tem experimentado de uma maneira impressionante. E isso é um problema de saúde. Já tem estudos já demonstrando o efeito. Além de efeito agudo, de insuficiência respiratória aguda, isso tem mais de 3 mil casos relatados nos Estados Unidos, existe um problema do desenvolvimento de bronquite, de enfisema pulmonar. A gente sabe que o vape também leva a isso. Ao vivo com o programa Piracicaba agora, mais participações. Pois não, Maria? Vamos lá, doutor, me ajuda aqui. O Paulo está querendo saber qual a diferença entre asma e aqui a gente fala as letras DPOC. Como é que fala, doutor? DPOC. É isso mesmo? Isso quer dizer doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é? Bronquite e enfisema. Antigamente o indivíduo fumava e começa a ter tosse, ter pigarro, ter chiado. A gente falava que tem bronquite. Ou tem enfisema pulmonar. Hoje a gente sabe que quando o indivíduo fuma, ele tem as duas coisas junto. Pode predominar um ou outro. Então não se chama mais de bronquite crônica, se chama doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma e doença pulmonar obstrutiva crônica são parecidas. O que acontece é que a DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, 80% dos casos está associada ao tabaco. 20% está associada a outras coisas. Então, fogão a lenha é um problema também de saúde pública. 50% das casas no mundo continuam utilizando fogão a lenha. 90% das casas em ambiente rural. Você expõe criança desde pequena a altos índices de poluição atmosférica, elas acabam tendo menor crescimento e desenvolvimento pulmonar e acabam tendo, por exemplo, DPOC. Então a diferença é que a asma, em geral, começa mais na infância, não está associada ao cigarro, e frequentemente está associado a uma predisposição genética. Se você for olhar na família, tem pai, avô, tio que tinha rinite alérgica ou que teve bronquite na infância, ou teve história para ter passado esse gene, e o indivíduo é exposto ao ambiente e acaba desencadeando a inflamação. A DPOC, normalmente é inflamação pelo cigarro e começa mais tarde. Agora, se o indivíduo teve asma na infância e fuma, ele tem as duas coisas juntas. Perfeito. Dá tempo de mais uma participação, Maria? Por favor, vamos lá. Sim, doutor. Aqui a Vanessa mandando também um recadinho, tá lá assistindo com a família. Ela diz: Maria e Neto, boa noite. Boa noite também ao doutor Eduardo Cansado. Doutor, uma verdadeira aula com o tema asma. Antes das minhas perguntas, o doutor já esclareceu sobre todas as dúvidas. Por exemplo, bebês na minha família com pouquíssimos meses já apresentavam bronquites, mesmo com todos os cuidados. Tiveram o devido tratamento e já estão bem. Mas deu para entender que se trata mesmo da tendência genética de avós e tios, embora já curados. Parabéns pelos esclarecimentos, a Vanessa querida aí, doutora. Muito bacana, obrigado, Vanessa. Realmente acontece isso, é muito frequente, então, ter na criança, principalmente no bebê. A gente vê muito bebê aí, a gente passou um surto de bronquiolite recentemente, tem assistido isso nesse inverno, né? E é um problema, porque o bebê, principalmente a menina, tem a via aérea muito estreita. Então, qualquer catarro entope a via aérea e dá falta de ar, enche o peito,
do bebê. É isso que acaba acontecendo. Então, infecção respiratória realmente é um problema. Nós estamos nessa época do ano e o que a gente vê, a história se repete em todos os lares. Uma criança pega, passa para o avô, passa para o pai, passa para a mãe e passa para o outro na escola e assim por diante. Então, realmente é um problema. Mas o tratamento adequado, com certeza, resolve o problema, felizmente. Muito bom. Bom, doutor José Eduardo Delfini Cansado, pneumologista da Unimed Piracicaba, quero agradecer pela presença. Foi, como faço minhas as palavras da telespectadora Vanessa, uma aula aqui para todos nós, né? Eu acho que a gente tem que realmente ter esse propósito, né, de qualidade de vida, né? Fiquei muito feliz de saber que o projeto, realmente para acabar com as queimadas, né, partiu de um pesquisador, de um cientista, de um médico, e aí hoje a gente tem aí desde a qualidade do ar, que eu acho que mudou bastante, né, a qualidade de vida, de saúde, geração de emprego, enfim, olha como foi impactante, né, a partir de um conhecimento, né, que é a área da medicina, impactou todo um sistema, todos nós, positivamente. Então isso é muito bom. Muito obrigado aí, como a Vanessa falou, pela aula de hoje aqui. Obrigado, viu, doutor? Foi um prazer estar com você que está aí nos assistindo, com você, Neto, obrigado pelo convite. Obrigada, Maria, doutor. É sempre um prazer, eu me coloco à disposição. Muito bom. E você acompanha então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.